Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos do Santo Profeta. Vamos começar com o Durud Sharif. Vou ler em árabe e depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Continuando com o tema das aulas anteriores, hoje também o tópico da aula vai ser bem semelhante do que nós tínhamos aprendido nos últimos ditos do Santo Profeta. Aqui é um tratamento de um muçulmano, a conduta de um muçulmano. E hoje falando especificamente um com o outro, né? E se falarmos mais específico hoje, como a relação do amor e carinho e fraterno, de irmandade, deve ser entre dois irmãos muçulmanos, né? Hazrat Abu Huraira, radiyallahu anhu, relata que o santo profeta, que paz esteja sobre ele, disse: Deus Todo-Poderoso dirá no dia do juízo final: onde estão aqueles que se amaram por causa de minha glória e da minha grandeza? Hoje não há proteção a não ser a minha proteção. Eu os protegerei com a minha misericórdia. Esse dito do santo profeta demonstra a importância que nós temos quando dois crentes, dois muçulmanos, têm uma boa relação, têm uma amizade, uma relação de amor por Deus Todo-Poderoso. E Deus diz que quando eles fizeram essa amizade, quando eles criaram essa relação de irmandade, de amor, por causa da grandeza de Deus Todo-Poderoso, por causa da glória de Deus, Deus vai proteger, vai dar a sua proteção no dia do juízo final, quando não vai haver nenhuma outra proteção. E outro dito também, bem semelhante com o dito anterior, é narrado pelo Hazrat Miqdad. Ele relata que Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: se uma pessoa ama seu irmão, deve dizer a ele que o ama. Isso também é algo importante que demonstra como nós devemos ser expressos, devemos expressar os nossos sentimentos. Que se você amar por Deus Todo-Poderoso, é importante que você deixe ao outro saber que eu amo você por Deus, que eu tenho uma relação boa de amizade por causa da glória de Deus Todo-Poderoso. A irmandade que eu tenho é por. Então, isso demonstra também, por outro lado, que quão importante é nós fazermos cada ação, cada sentimento também, né? Tornar o nosso sentimento por Deus Todo-Poderoso. Que qualquer ação que surja dentro de nós, qualquer sentimento que surja dentro do nosso coração, qualquer ideia que surja dentro da nossa mente, nós precisamos direcionar para Deus Todo-Poderoso, trazer, eh, devemos islamizar cada nosso momento, né? Ou cada nossa ideia, ou cada nosso sentimento, né? Colocar por causa de Deus. Tudo por causa de Deus. Até que você, quando ama um irmão seu, até que você tem uma relação boa com o seu irmão, uma amizade, uma irmandade, uma relação de irmandade, faça isso também por causa de Deus Todo-Poderoso. E depois disso, Deus disse
que isso não vai ser desperdiçado. Essa intenção que você vai colocar por causa de Deus e vai deixar bem claro, vai expressar para o seu irmão. Por conta disso, Deus vai compensar com a proteção dele. No dia que não vai haver nenhuma outra proteção, no dia que não vai ter nenhuma outra perdão, nesse dia Deus vai colocar esses crentes, esses muçulmanos na sua proteção. Outro dito também bem semelhante, como tem um dos elementos que nós estamos aprendendo, foi colocado aqui esse dito. Tem outros elementos também nesse dito, mas por conta do elemento que estamos estudando, foi colocado aqui. É narrado pelo Hazrat Abu Huraira, ele relata que Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse. Deus Todo-Poderoso aprecia três coisas em vocês e desaprova três coisas. Ele permite e aprecia três coisas e proíbe e desaprova três coisas. E quais são as coisas que ele aprecia? Ele aprecia que o adorem, né? Adorem Deus único e que não associem ninguém a ele, né? Como parceiros, primeiro. A coisa muito aparente, muito clara, que nós devemos adorar Deus, nós devemos criar um vínculo próximo com Deus e não devemos criar os parceiros com Ele, né? E segundo, é que peguem, se apeguem firmemente à corda de Allah, ou seja, que vivam em unidade e evitem discórdia. Isso também é uma das cordas, né, de Deus Todo-Poderoso, que tenha uma união, que tenha uma irmandade, fraternidade entre os muçulmanos. Mas tem uma outra corda também de Deus Todo-Poderoso, que são os profetas, que são os mensageiros de Deus Todo-Poderoso, que é a mensagem de Deus Todo-Poderoso. Então, isso também, quando nós escutamos os mensageiros, os profetas, quando nós seguimos os seus ensinamentos, isso também é como o pegar firmemente essa corda de Deus Todo-Poderoso. E, na verdade, aquilo que foi explicado aqui e o segundo ponto que acabei de colocar tem uma relação muito próxima. Por quê? Quando é que você pode ficar unido? Quando é que você pode ficar firme e não pode trazer discórdia? Quando as pessoas vão seguir os ensinamentos do profeta, né? Se as pessoas vão seguir eh, eh, direitinho os ensinamentos, fortemente seguindo os ensinamentos, e eles nunca vão ter discórdia entre eles. Eles nunca vão ser divididos, nunca vão perder essa união, essa unidade. Então, por um lado ou por outro lado, chegamos no mesmo resultado de não ter essa discórdia, seguindo os mandamentos de Deus Todo-Poderoso através dos seus mensageiros. Então, em primeiro lugar, que Deus aparecia muito é adorar Deus, não criar os parceiros com Ele. Segundo, escutar os seus mensageiros. E todos os mensageiros são cordas dele, né? Que são colocados nesse mundo, entre nós, que nós devemos pegar fortemente para que não haja divisão entre nós, para que não haja discórdia. E, eh, e ele desaprova a controvérsia, eh, ou seja, discussões inúteis, que ele não aceita que os muçulmanos cria algum tipo de discussões inúteis, conversas inúteis em que você desperdiça o seu tempo, né? Ou excesso do questionamento ou desperdício de riquezas. Os primeiros dois pontos, tanto controvérsia em que você gasta muito tempo, desperdiça muito tempo, ou excesso de questionamento, que também acaba trazendo um desperdício do seu tempo e você acaba se perdendo no meio das perguntas e quando você faz muitas perguntas, você acaba não aprendendo muita coisa porque você fica
muito ligado com as perguntas, com as críticas, com os questionamentos, né? Então, não deve ter excesso das perguntas. Isso foi ensinado no Sagrado Alcorão também, que os israelitas, os seguidores do profeta Moisés, eles faziam muitas perguntas para Moisés. E muitas vezes eles faziam essas perguntas não porque eles estavam com dúvidas, mas porque eles não estavam prontos para seguir os ensinamentos e aí achavam o caminho mais fácil de adiar de seguir os ensinamentos, né? Ficavam fazendo questionamentos para adiar de praticar a religião de adorar Deus único, né? Então às vezes, excesso de questionamento acaba levando a pessoa no rumo em que a pessoa se perde. A pessoa perde a sua direção, a pessoa perde o seu objetivo verdadeiro. E isso, na verdade, também é indicado como se fosse desperdício do tempo. Tem outro dito do Santo Profeta aqui também, fala que há uma das bênçãos que Deus deu para os seres humanos, que é o tempo livre, e o ser humano não valoriza isso. Ele acaba desperdiçando o seu tempo livre, acaba desperdiçando momentos únicos que a pessoa tem. E no final, desperdício da riqueza também é algo que nós vemos que hoje em dia as pessoas que não têm o valor da vida, não têm o valor das coisas, eles acabam desperdiçando isso como se fosse algo inútil, né? E enquanto milhares de pessoas sofrem com vários tipos de privações, com fome, com muitas outras, passando muitas outras necessidades básicas da vida humana, né? Então, nós sempre devemos pensar quando estamos gastando, quando nós estamos temos o posse dessas riquezas, que tem milhares de pessoas, por outro lado, que estão privados disso tudo. Então, isso vai criar uma sensibilidade dentro de nós que devemos valorizar isso. Às vezes, mesmo que seja pouco, pode ter, às vezes até pode ter um sentimento quando a pessoa acha que é pouco, ficar reclamando, criticando e reclamando, mesmo que seja com a própria pessoa, né? Às vezes por dentro do coração fica reclamando por que eu não fui abençoado com tanta riqueza, não sei o quê. Só que quando olhar para uma pessoa ou para outro lado do mundo, tem milhares de pessoas que sofrem e são privados de coisas básicas que nós garantimos, que nós consideramos como algo garantido, aí vai criar automaticamente uma valorização dentro de nós, como isso é importante, como cada coisa que nós temos na nossa vida devemos apreciar, devemos valorizar, né? Então, esse dito nos traz uma guia para nós, como nós temos, por um lado, as coisas que Deus não aprova, que Deus não aprecia e que Deus nos incentiva de não fazer. Por outro lado, temos as coisas também que são apreciados por Deus Todo-Poderoso, são aprovados por Deus Todo-Poderoso e resume a essência do caráter islâmico, como a nossa conduta deve ser perante as coisas, né? Para garantir a contenção e satisfação de Deus Todo-Poderoso. Outro dito narrado pelo Hazrat Abdullah bin Abbas, ele relata que o santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, diz: não crie as bases para disputas com seu irmão. Tipo, não tenta criar problemas, não tenta criar controvérsias, discussões, disputas com seu irmão. Não faça piadas indecentes. Não zoa, né? Não faz zombaria com seu irmão. Indecentes e vergonhosas com ele. Isso também nós devemos ter em mente. Às vezes, quando são dois amigos muito íntimos, muito próximos, eles acham que nós temos o direito completo com o outro, né? E acabam fazendo as piadas que podem dar sorriso por alguns segundos, que podem alegrar a pessoa por um tempo, mas que podem deixar manchas ou machucas dentro do coração do seu irmão, né?
que podem ser piadas, como foi falado, indecentes ou vergonhosas, em que você traz zombaria, zoa seu irmão. Então, mesmo que você tenha uma intimidade tão grande que você sente muito próximo com o outro, sempre deve ter uma regra, que não posso passar esse limite, não posso fazer esse tipo de piadas, né? E outra parte que também foi falado por Santo Profeta, que não faça uma promessa que você não pode cumprir. Às vezes, as pessoas, quando estão muito felizes, quando a pessoa está com uma alegria, e ela acaba fazendo uma promessa que depois, mais tarde, torna difícil. Por isso, nós temos um dito também, um provérbio que se fala assim, dentro da nossa língua, com certeza deve ter em português também, mas eu não tenho a ciência disso, em que dizem quando você tiver com raiva, nunca decide, nunca toma uma decisão. E quando você está feliz, nunca faça uma promessa. Porque quando você está com raiva, você perdeu seu juízo, você perdeu sua cabeça. Então, sem juízo, nunca a decisão vai dar certo. A decisão deve ser tomada sempre com juízo, sempre deve ser tomada com a paciência, com muita sabedoria. E a pessoa que toma decisões na hora de raiva, ele nunca vai dar certo essa decisão. E por outro lado, como eu expliquei, quando a pessoa está feliz, quando recebeu uma notícia boa, uma notícia que deixa a pessoa muito satisfeito, muito feliz, às vezes a pessoa é uma natureza do ser humano. A pessoa acaba fazendo certas promessas que quando sai aquela situação de felicidade, quando sai aquela situação em que a pessoa está muito feliz, a pessoa acaba entendendo que aquilo que eu prometi realmente é fora do meu alcance e não vou conseguir prometer, não vou conseguir realizar aquilo que eu prometi. Então, é importante que não façamos as promessas que mais tarde tornam difíceis para cumprir. No primeiro lugar, não devemos, até porque assim você vai tornar um hábito normal de você prometer e depois não cumprir. Mesmo que no início você não tenha a intenção de não cumprir, mas cada um tem uma certa noção, tem uma consciência atrás com que ele pode julgar que no final das contas, será que eu vou cumprir, vou conseguir cumprir essa promessa ou não? Então, antes de fazer essa promessa, é sempre deve ser lembrado. Até porque se você tornar isso como um hábito, se tornar um hábito de fazer promessa e não cumprir, a sua palavra vai deixar de ter o valor. As pessoas vão deixar de ter a confiança em você, porque vão saber que você faz uma promessa e não cumpre. Então, isso é algo muito severo, algo muito sério. As pessoas que perdem a confiança, as pessoas que não têm mais a sua palavra já não tem mais o valor, eles não conseguem ganhar uma confiança dos outros. Eles não conseguem provar o seu ponto, porque as pessoas pensam que a pessoa faz uma promessa e depois não cumpre. Então, mais uma vez, um dito muito breve, mas deixa um guia para nós como a nossa conduta deve ser com os nossos irmãos, em primeiro lugar. Isso tudo é do amizade, né? Quando você tem os dois pontos que foram falados, às vezes acontecem muito entre dois amigos íntimos, né? Os dois amigos muito próximos. Por exemplo, às vezes eles fazem uma zombaria, zoam um com o outro, fazem piadas que um não gosta do outro, mas por ter ganhado uma certa intimidade, a pessoa não consegue impedir o outro, não consegue colocar limite no outro, né? Então, nós mesmos devemos ter essa noção, essa consciência que não podemos ultrapassar certos limites, mesmo sendo um amigo íntimo, devemos sempre manter os limites, mesmo que sejam os limites diferentes do que um limite que você tem com uma pessoa estranha. E a segunda parte também, que mesmo dois amigos próximos e que não vai fazer mal nenhum se você não cumprir a sua promessa, na primeira instante, na primeira
fase, nem deve ser feita a promessa que não pode ser cumprida mais tarde. E para finalizar, o último dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que santo profeta, que paz esteja sobre ele, diz: aquele que levantar uma arma contra nós não é um dos nossos. Ou seja, um muçulmano que ataca outro muçulmano comete um ato tão grave que deixa de estar espiritualmente incluído entre os verdadeiros seguidores do Islã. Isso não quer dizer que quando o santo profeta falou que não deve levantar arma contra nós, quer dizer que pode levantar arma contra os outros. Mas, na verdade, como é falado nesses ditos, é uma relação de um muçulmano com o outro, uma relação de um irmão com o outro irmão, uma relação de amizade, uma relação de irmandade, uma relação de comunhão. Então, nesse sentido, foi falado esse dito que não deve levantar, não deve brigar e muito menos não deve levantar uma arma contra um próprio irmão muçulmano. Porque fazendo assim, você deixa de ser muçulmano, você deixa de ser entre nós, né? Como o santo profeta falou, que não é um dos nossos. Porque acaba fazendo um ato tão grave. Porque mesmo que a pessoa sobre qual contra a qual foi levantado a arma, mesmo que ele merece, mesmo que ele seja criminoso, não é dever, ou não é trabalho, ou não é ato de uma pessoa qualquer levantar a arma e ir lá atrás de um criminoso, uma pessoa ruim. Mas sim, toda a sociedade tem um sistema de penalidade, tem um sistema de justiça. E deve ser entregue o caso a judiciário, deve ser entregue ao sistema penal para que, se é um governo muçulmano, seja entregue para eles, se é um outro governo, seja entregue para eles, para que eles possam servir à justiça e não cada um pegar a arma e levantar contra um criminoso ou contra outro. Assim vai acabar a paz da sociedade, assim não vai conseguir verdadeiramente ser estabelecida a justiça, né? Para ser estabelecida a justiça é importante que seja entregue os casos criminosos, os casos de que são assim que envolvem os crimes, os criminosos, seja entregue para o judiciário, seja entregue para o sistema penal, para que eles possam seguir com os casos e possam servir à justiça. Esses são alguns ensinamentos que nos dão uma guia para passar a nossa vida, como nós devemos fazer isso, como nós devemos fazer, ter uma relação, mesmo que seja de amizade, mesmo que seja uma relação de irmandade, uma relação de amor, de carinho, de fraterno com os seus irmãos, mas tem que ter um limite, tem que ter as regras. Não quer dizer que só se é um irmão que envolve dois irmãos próximos, não tem regras, não tem limites ou não tem respeito, a pessoa pode fazer piadas desrespeitosas ou indecentes. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Parece que no Rio também está fazendo frio, hein? Aqui a gente tá com muito frio também, é? Tá fazendo 10 graus. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem com Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz esteja sobre vocês. Tchau, tchau. جزاك الله.